Apesar de ter sido muito falado sobre a morte do corpo e o que acontece com os mortos quando deixam este mundo, é assunto que ainda deixa muitas dúvidas nas pessoas. Então vamos entender o que acontece com a pessoa que morre. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se a uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Por si só, estes versículos já nos dá uma visão profunda do que vai ocorrer e grifa uma crença cristã, que leva todos a inevitável estado de morte seguida do julgamento divino. Enfatiza que após a morte, o indivíduo enfrenta o julgamento de Deus, refletindo a finalidade da morte na doutrina cristã, contrastando fortemente com outras crenças, como as sustentadas pelo movimento da nova era e alimentada por pseudo-sacerdotes mal informados. Alguns grupos de diferentes religiões defendem o conceito de reencarnação como um ciclo de morte e renascimento em novas formas de existência. Esta crença sugere que após a morte, a sua consciência, alma ou espírito transita para outra forma de vida que pode variar de humana a animal e até entidades espirituais. Este ciclo de renascimento é visto como um processo contínuo de evolução ou desenvolvimento espiritual. Eles descrevem que a reencarnação como a jornada da alma através de várias existências que potencialmente abrangem formas humanas, animais e até vegetais, influenciadas por tradições e culturas no meio em que eles poderiam habitar. Meus irmãos, eu só falo embasado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Certas religiões antigas e movimentos espirituais modernos, este conceito de reencarnação diverge significativamente dos ensinamentos cristãos. A Bíblia afirma claramente que a vida é seguida pela morte e então chega o momento do julgamento de Deus. Esta progressão linear da vida para a morte e para o julgamento enfatiza a compreensão cristã de que a morte não é uma entrada num ciclo de renascimento, mas uma transição para uma nova fase de existência sob o julgamento de Deus. Portanto, embora a ideia de reencarnação possa ser apoiada por vários argumentos filosóficos, científicos e religiosos, permanece fora dos limites da doutrina cristã. Após a morte, o indivíduo não reencarna em novas formas, porém entra num estado de existência onde aguarda o julgamento divino. É designado aos humanos que morram uma vez, mas depois vem o julgamento. Um dia serei julgado por Deus. Um dia estarei diante daquele que é de eternidade em eternidade, e serei julgado e prestarei contas de minhas ações, meus pensamentos e meus comportamentos. Um dia estarei diante de um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que pode me julgar com razão porque sou sua criação, vivendo em seu mundo. Portanto, sou julgado de acordo com suas regras. As pessoas nunca pensam sobre a morte e o julgamento. Vivem como se fossem eternos, a não ser que vai experimentar o mais espetacular ato de Deus quando Cristo voltar, que é o arrebatamento. Senão, vai enfrentar tanto a morte e também o julgamento. É de fato surpreendente o respeito generalizado ao temor de Deus. Há uma ausência palpável do sagrado. Medo que deveria tomar conta de nossos corações, sabendo que um dia estaremos diante de uma entidade indescritível. Este ser é tão majestoso e santo que ninguém consegue vê-lo e continuar a viver. Até os demônios, conscientes de seu poder, estremecem em sua presença.
Este momento de ajuste de contas espera por todos nós, um compromisso inevitável do qual não podemos fugir. Cada pessoa é uma criação única de Deus, inerentemente composta de espírito, alma e corpo. No momento da morte, há uma separação. O espírito e a alma se separam do corpo. O corpo, que serve como recipiente temporário para o espírito e a alma, e não desempenha nenhum papel no equilíbrio eterno, também está sujeito à corrupção e à decadência após a morte. As palavras de Deus a Adão após a queda enfatizaram a natureza transitória da nossa existência física e a certeza de regressar ao pó do qual fomos formados. Esta verdade fundamental salienta a satisfação passageira dos prazeres corporais à luz da nossa existência espiritual. Nossos corpos, apesar de serem temporários, não devem ser negligenciados. Cuidar da nossa saúde física é importante, apesar de que não é com nossos corpos mortais que entramos na eternidade, mas com o nosso espírito e a nossa alma. Esses aspectos eternos do nosso ser estão destinados a uma existência eterna, além dos limites dessa vida mundana. O Espírito dado por Deus retorna a Ele no final de nossa jornada terrena, como está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: "E o pó volte para a terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu." Nossa verdadeira essência e identidade está diante de Deus para ser julgada com base em nossos atos terrenos. Este julgamento acentua a permanência das nossas escolhas e ações e a realidade de que não há oportunidade para arrependimento além do túmulo. A crença de que as orações pelos falecidos podem influenciar o seu destino eterno não é apoiada pelas Escrituras. O chamado à justiça e à reconciliação com Deus é para os vivos, enfatizando a urgência de viver de acordo com a vontade de Deus durante nosso tempo na terra. Essa compreensão traz à luz uma mensagem crucial. A janela para o arrependimento e o alinhamento espiritual com Deus está limitada à nossa vida terrena. As nossas orações não podem alterar o resultado eterno daqueles que faleceram. Sem salvação, o nosso relacionamento com Deus, cultivado aqui e agora, determina a nossa posição na eternidade. A mensagem de Deus para nós é de amor e convite. Ele nos chama a voltar para Ele, afirmando seu amor inabalável e seus braços abertos como um Pai amoroso. Ele deseja um relacionamento com cada um de nós, oferecendo redenção e graça. Este convite divino é uma grande oportunidade que não deve ser desperdiçada. O nosso destino eterno depende da nossa resposta ao chamado de Deus nos momentos de vida que nos são dados. Esta verdade traz à luz uma realidade profunda. Nossa jornada terrena não é eterna. Aceitar esse fato e preparar-se para o que se segue. Assim como muitos planejaram meticulosamente sua aposentadoria, um evento que permanece incerto, quanto mais deveríamos nos preparar para a certeza do julgamento divino. E isso provoca uma reflexão vital. Nossas vidas foram vividas de uma maneira que demonstra prontidão para encontrar nosso Criador. Nossa condição humana é marcada pela vulnerabilidade. Apesar de qualquer ilusões de força ou invencibilidade que possamos abrigar, nossa existência é inerentemente frágil. Nenhum nível de habilidade física pode nos proteger dessa verdade. Mesmo aqueles que entre nós são possuidores de muita força, simbolizada por uma fisicalidade robusta, não estão isentos da fragilidade da vida eterna. O inevitável julgamento de Deus se aproxima, uma realidade que pode manifestar-se a qualquer momento, refletindo sobre aqueles que conhecemos e perdemos, indivíduos que já enfrentaram o seu momento de julgamento. Demonstra ainda mais a nossa vulnerabilidade coletiva. A natureza passageira da vida é a certeza do julgamento que nos espera,
não devem ser causas de desespero, mas sim catalisadores de preparação. Ele nos desafia a examinar nossas vidas. Estamos vivendo de uma forma que se alinha com a expectativa de encontrar o nosso próprio Deus poderoso? Essa questão deve guiar-nos, inspirando uma vida no humilde reconhecimento da nossa fragilidade e preparação sincera para o dia do encontro com o Senhor Jesus, porque estaremos diante do trono do julgamento. Nossas ações e escolhas na terra têm consequências eternas. A essência da nossa existência eterna é viver em alinhamento com a vontade de Deus e servir aos seus propósitos. Os atos públicos e privados que cometermos nesta vida serão examinados, trazendo à luz a verdadeira natureza do nosso caráter. A nossa morte física, pela fé, por mais inevitável que seja, não representa a perda final. A verdadeira tragédia reside em experimentar a segunda morte, a separação eterna de Deus, descrita vividamente em Apocalipse capítulo 20, do versículo 13 ao 15. Essa passagem enfatiza que todos os indivíduos, independentemente do seu local de descanso final, enfrentarão o julgamento. A segunda morte, ou lançamento no lago de fogo, está reservada para aqueles cujos nomes não estão registrados no livro da vida, simbolizando um afastamento definitivo da presença de Deus. Muitos perguntam: por que eu estou falando insistentemente neste assunto? Irmãos, o fato é que esse tópico, além de curioso, é muito sério, porque as pessoas estão brincando de viver e vivem como se fossem eternas. Para evitar este destino, é preciso experimentar dois nascimentos, não da reencarnação, mas o nascimento físico neste mundo e um renascimento espiritual através da aceitação do sacrifício redentor de Cristo. Nascer de novo não é apenas um ato simbólico, mas uma jornada transformadora que garante que o nome da pessoa está inscrito no livro da vida, garantindo a comunhão eterna com Deus em vez de tormento eterno. Esta narrativa e as referências bíblicas servem como um lembrete convincente da importância de viver uma vida de muita reflexão. O amor e os mandamentos de Deus destacam a urgência de fazer escolhas que se alinhem com as verdades eternas, em vez de prazeres transitórios, exortando os cristãos ou não a priorizar o seu bem-estar espiritual e relacionamento com Deus acima de tudo. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.